Então, queridos irmãos, bom dia a todos, graça e paz. Continuando a série Beneficência Social, baseado no livro Beneficência Social. Hoje vamos falar do capítulo 6, que tem como tema Nosso Exemplo em Beneficência. E conosco está o irmão Nilson Pinto, da Aspar. Amém. Eita, bom dia, irmãos, graça e Bom paz a dia. todos. O capítulo 6 fala sobre o nosso exemplo de beneficência cristã. Todo o conteúdo desses escritos, desse livro Beneficência Social, o capítulo 6 é o ponto-chave. O capítulo 6 é a característica que cada um de nós temos que ter com relação a alcançar, que aquele que não tem, mas alcançar, e sempre melhorar, se aprimorar, buscar o ponto principal para que a gente possa entender ou para que a gente possa se tornar realmente um samaritano. E esse capítulo 6, ele é o diferencial para que a gente possa compreender realmente a nossa vida cristã, que a gente possa compreender o ponto principal da salvação. O restante do livro, ele vai nos mostrar as tarefas a serem desenvolvidas, vai relatar experiências de missões bem-sucedidas, mas o 6, ele é o ponto principal que nós precisamos compreender para a nossa salvação. Por que eu falo o capítulo 6? Porque o capítulo 6 fala diretamente da personalidade de Cristo com um samaritano. Por exemplo, quando nós caímos, quando nós nos desviamos, ou quando nós nos desconectamos de Deus, a primeira coisa que ele fez foi ir ao jardim e procurar o par, o casal. E ele procurava e dizia: Adão, aonde você está? Então, naquele momento, os nossos antepassados, nossos pais humanos, eles se desviaram do caminho que leva a Cristo e se esconderam, envergonhados, se esconderam com medo, uma série de sentimentos ali que passavam por suas cabeças, pelos seus corpos, né? Porque o corpo também ele era totalmente santificado. E a primeira coisa que Deus fez foi buscar eles. Esse é o ponto que nós precisamos compreender, buscar. E o capítulo 6 fala sobre Cristo. Eu queria ler o que está relatado em manuscrito de 1901. Diz assim, Cristo se apresenta perante nós como grande norma. Então, Cristo é a norma. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que centralizar, eu tenho que visualizar, eu tenho que pensar, eu tenho que olhar, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar a personalidade Cristo. E quando eu busco entender a personalidade de Cristo, automaticamente eu estou diante de Cristo. Aí eu começo a conhecer a Cristo. E manuscrito diz assim para nós, fazei a obra de Cristo o vosso exemplo. Constantemente ele fazia o bem. Constantemente ele fazia o bem. Não existe na personalidade de Jesus esporadicamente. Ou seja, Cristo Jesus, ele não se preocupava consigo, mas ele se preocupava com o próximo. Por isso, constantemente. Porque quando nós nos preocupamos conosco, a gente para e pensa nas nossas aflições e nas nossas angústias e nas situações que nós vivemos. Então, automaticamente, naquele parar para pensar em nós deixamos de direcionar ao próximo. Por que nós devemos levar a nossa vida direcionada ao próximo? Diz que ele alimentando o faminto e curando os enfermos. Então, o fazer bem de Jesus era alimentar e curar.
Ninguém que a ele viesse em busca de simpatia saía desapontado, saía desanimado. O comandante das cortes celestiais fez carne e habitou entre nós. E sua vida de trabalho é exemplo de tarefa que devemos executar. Olha só, ele se fez carne e habitou em nós. Então, quando ele se fez carne, ele sentiu, ele se fez perante nós as mesmas condições. Ele sai do seu trono, ele sai da personalidade espiritual, ele sai do seu posicionamento como criador e vem na forma humana para quê? Para sentir como nós passamos dentro desse planeta. Ou seja, todos os sentimentos emocionais, físicos e espirituais, Cristo sentiu, Cristo passou. Por que isso? Porque para que a gente possa fazer algo na nossa vida, em todo o âmbito da nossa vida, a gente precisa sentir, a gente precisa presenciar em nós. Sentindo e presenciando em nós, o que acontece? Nós estamos habilitados para ajudar, porque a nossa vida é de ajuda. A nossa vida ela é de abnegação, ela tem que ser de abnegação. E quando ele se faz carne, ele é um exemplo que devemos executar. Seu amor eterno e piedoso e é uma repreensão ao nosso egoísmo e dureza de coração. Então, o amor de Cristo, ele é eterno e piedoso. A primeira coisa que eu queria buscar aqui conosco, que possamos entender, nós temos que ter ternura, nós temos que ser terno com as pessoas, nós temos que ser piedoso com o nosso próximo. Eu escutei, e agora há pouco, uma irmã falando sobre 12 membros cortados. Dói porque não é fácil você ser desligado ou pedir um desligamento de uma igreja, que é uma igreja que nós sabemos através da Escritura, através do testemunho, dos escritos proféticos, que é uma igreja de Deus. Então dói. É lógico que dentro desses 12, cada um tem a sua situação para chegar a isso. E o que Cristo faria nessa hora? Nós podemos parar para pensar o que Cristo faria nessa hora. Que ele saía para fazer o bem. Geralmente pode ocorrer dentro dessa igreja, mas eu creio de uma forma geral, quando alguém pede um corte ou quando alguém é desligado de uma igreja, existem pessoas que são desligadas da igreja porque não entenderam, não compreenderam o caminho que leva a Cristo, não entenderam o plano da redenção. E aí vem para a igreja com tendências, além de hereditárias, tendências mundanas, e apenas se batiza, mas continua as mesmas tendências, ou seja, continua com o mesmo egoísmo, continua com as mesmas situações de antes. E a gente precisa entender que nós precisamos ser novas criaturas. E diz que Cristo se pôs como cabeça da humanidade, nas vestes da humanidade. Então, quando ele se coloca como cabeça nas nossas vestes, ele está sentindo, eu não digo nem sabendo, porque nós sabemos que a humanidade ela vive uma degradação cada dia pior. Cada novo dia, a situação humana ela piora. E ele, quando se coloca como cabeça, vestindo a humanidade, automaticamente ele sabe os sentimentos, ele sabe as preocupações, ele sabe as angústias, ele sabe as decepções, ele sabe tudo aquilo que nós vivemos emocionalmente. E o nosso emocional, ele afeta diretamente o nosso espiritual. E afeta diretamente o nosso físico. É uma cadeia, uma sucessão que está unida esses 3 itens em nós. Então, automaticamente, quando ele se faz cabeça da humanidade, ele já sabe o que nós sentimos. O texto lido diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, vos aliviarei. Esse é o ponto que nós precisamos compreender com relação à nossa vida de samaritanos, a nossa vida de entrega ao próximo.
E é interessante saber que quando nós nos entregamos ao próximo, a gente não tem tempo para parar, ou a gente não sente aquela dor que nós sentimos quando nós estamos preocupados com nós mesmos. Porque avalia a situação. Se eu estou preocupado comigo, eu vou... E dependendo da situação, se há uma preocupação, há um problema. E se há um problema, há uma angústia. E quando eu paro para olhar esse problema, quando eu paro para olhar essa angústia, automaticamente eu vou enfraquecendo espiritualmente e emocionalmente. E fisicamente, alguns chegam até a ir para a cama, doentes. Agora, quando eu pego o meu problema, apresento diante de Cristo e vou trabalhar, esquece. Esse problema não existe mais. Porque quando eu trabalho em prol do meu próximo, eu estou sendo útil. E eu sendo útil, eu tenho a certeza de que tudo aquilo que eu tenho que resolver, Cristo está resolvendo para mim. E a continuidade diz que tão plena de simpatia e amor era a sua atitude que nem o mais pobre, qualquer um, o mais pobre, aquele mais problemático, não tinha medo de ir até ele, porque sabia que ele tinha o quê? Que ele era bom para todos, facilmente acessível aos mais humildes. Ele ia de casa em casa, curando os enfermos, alimentando os famintos, confortando os tristes, tranquilizando os aflitos, falando de paz ao tribulado. Esse é o trabalho, é visitar. Esse é o trabalho, é ajudar. Porque quando eu visito, eu ajudo, a pessoa ela entende que ela é sustentada. Você imagina o seguinte: você sai da sua casa e vai visitar o vizinho, por exemplo. Aqui falei casa em casa, vamos visitar o vizinho. Se você for lá visitar o vizinho e dizer, vizinho, se ele não te conhece, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou vizinho seu aqui, morador aqui do lado, e eu vim aqui visitar, lhe conhecer, e também eu gostaria de fazer uma oração. Você tem a certeza se, quando esse vizinho abrir essa porta e te dar essa oportunidade dessa oração, porque a oração, ela abre portas. Ela abre portas. Na hora que você sair dali, você conheceu o teu vizinho, você orou junto com o teu vizinho, e automaticamente você trouxe esse vizinho para Cristo. Você já deu o passo inicial. O restante é uma continuidade, é um bom dia, é uma boa tarde, é uma combinação de numa próxima semana, em um outro dia fazer uma oração. Aí automaticamente você está trazendo essa pessoa para Jesus. Automaticamente você está sendo usado pelo Espírito Santo como uma ferramenta na propagação desse evangelho. E automaticamente você está crescendo espiritualmente. Por que está crescendo espiritualmente? Porque você está sendo usado por Deus para que outras pessoas, junto com você, tenham a vida eterna, estejam na presença dele. Cristo se apresenta diante de nós como homem padrão, o grande médico missionário, um exemplo para todos que viessem após ele. Então, ele é um exemplo para todos nós. Seu amor puro e santo abençoava todo que estivesse dentro da sua esfera de influência. Tem uma coisa muito importante que a gente precisa entender, relembrar ou aprender quando se fala que ele era uma influência dentro do seu raio de ação. Irmãos, irmãs, onde é que está o teu raio de ação? Dentro da tua casa. Dentro da tua casa. Aqui nós lemos que nenhum pobre, nenhum humilde, nenhum desgarrado, em outras palavras, nenhum assassino, nenhum ladrão, nenhuma pessoa que se prostitui, nenhuma pessoa que usa droga, nenhuma pessoa que mata, nenhuma pessoa que faz o mal para outras pessoas, no arrependimento ou na avaliação da sua atitude, ou no grito de socorro, nenhum deles tinham
receio, se queria uma libertação, de ir a Jesus. Só que como é que esse assassino ia? Como é que esse usuário de droga vai até Jesus? Pela necessidade. Lembra dos Gadarenos? Pela necessidade de uma cura, de uma libertação. E por que iam até eles? Porque sabiam que ele tinha o tempo todo disposição em ajudar, o tempo todo disposição em dar o auxílio de todas as formas para quem buscasse ele. Nós lembramos aquela situação de quando ele passa ali em Jericó e aquela multidão e aquele cego escuta o barulho da multidão e pergunta para alguém o que está acontecendo aí, para onde estão indo, quem está passando. E alguém disse para ele, Jesus. Ele larga tudo e corre ao encontro de Jesus. E ali nós sabemos, na continuidade, o final, que ele recebe a bênção daquilo que ele pediu, né, enxergar. Então, o nosso raio de ação, eu toco nesse assunto porque o nosso raio de ação, ele começa dentro do nosso lar. Se dentro do teu lar, dentro do meu lar, se tem alguém que precisa de Cristo, eu, como conhecedor, entre aspas, eu, como sabendo que existe Jesus, eu tenho que apresentar ele na minha personalidade. Falar de Cristo é muito fácil. Todo mundo fala de Cristo. A humanidade conhece Cristo. Mas nós precisamos apresentar Cristo na nossa personalidade. Como é que eu apresento Cristo na minha personalidade? É quando eu não critico a situação da pessoa, é quando eu não aponto a situação da pessoa, é quando eu quero falar e eu silencio. E principalmente quando eu vejo a situação do meu filho, da minha esposa, do meu marido, de quem quer que seja que está dentro do meu lar, vejo que é uma situação em que ele está correndo para o mal, em que ele está correndo para a destruição, e pego essa situação e apresento para Cristo. Como? Oração. Todo samaritano tem que ser um homem e uma mulher de oração. Se tu não for um homem e uma mulher de oração, não adianta, porque vai fazer algo superficial. O que é algo superficial? Esporadicamente, dependendo, às vezes até dor na consciência, vai para um trabalho social quando o diretor chama para entregar uma cesta básica. Nós estamos habituados a entregar a cesta básica, nós precisamos entregar, na verdade, o coração para Cristo, para que Ele diga para nós, para que Ele prepare nós, para que Ele quebre a gente e transforme no bom samaritano. Então, o meu raio de ação é dentro da minha casa. E é interessante observar que são em pequenos gestos que eu vou crescendo até chegar à plenitude de Jesus. Pequeno gesto. Por exemplo, quando você se coloca numa posição de ajudador. Às vezes a gente, eu dou um exemplo muito prático assim, né? Às vezes quando a gente vê a esposa tem que lavar, passar e cozinhar ali, né? E a gente, como homem, né, como marido, a gente, não, trabalhar a semana inteira, isso aí é a responsabilidade da Alexandra. E ela está precisando de uma ajuda ali, e a gente não se coloca. Mas o que mais crítico para nós é quando o nosso filho se desvia, é quando o nosso marido não quer saber da igreja e vai, em vez de ir para a igreja, vai para o bar. Ou então, quando nossa esposa não quer saber da igreja, em vez de ir para a igreja, vai fazer outras atividades. E é muito fácil a gente criticar. É muito fácil a gente falar para outras pessoas, olha o meu marido, olhe pelo meu marido, porque ele não quer nada com Jesus, porque ele bebe, olhe pelo meu filho, porque meu filho não quer nada. E aí essa angústia, porque a gente quer que eles encontrem o caminho, que a gente quer que eles também participem das bênçãos sacerdotais ali no culto à igreja, e a gente acaba criticando. E essa crítica, em vez de ajudar, essa crítica ela traz problema para quem critica e para quem é criticado.
traz problema para quem critica, por quê? Porque quando eu critico, a minha mente automaticamente entende que aquela pessoa não quer nada com Jesus. E dentro do escrito profético, né, da pena inspirada, diz o seguinte, e quando eu critico, eu me coloco na mão, aliás, eu me coloco na posição de Deus, eu afasto Deus para um lado e eu sou Deus, sabe? Eu coloco na posição de Deus e julgo esse irmão, eu julgo esse parente, eu julgo esse irmão em Cristo, e aí eu tomo uma posição que não é minha, e acho que está tudo certo, está tudo errado. E quando a pessoa que recebe a crítica, automaticamente, ela se afasta mais e mais, ela fica mais chateada, ela cria uma aversão à igreja, porque ela diz assim, olha, aquele crente ali, né, porque é crente, não é cristão, aquele crente que anda com uma Bíblia debaixo do braço, vive criticando as pessoas, acha que é mais santo do que as pessoas. Então, nós temos que compreender isso e trazer a nossa personalidade, e esse trazer essa personalidade somente com oração, não tem outro caminho, somente andando com os joelhos no chão, é que a gente consegue a unção do Espírito Santo e a direção, para que a gente, na hora de falar, o meu silenciar vai ser com a pessoa, mas o meu falar vai ser com Jesus, apresentando essa pessoa. Qual, então, o exemplo que devemos dar ao mundo? Qual é esse exemplo que nós devemos dar ao mundo? Devemos empenhar-nos na mesma obra que o grande médico tomou assim em nosso favor. Devemos seguir o caminho da abnegação assinalado por Cristo. Ao ver Cristo, a multidão que se reuniu todo dele, teve grande compaixão deles, porque estavam desgarrados e errantes, como ovelha que não tem o quê? Pastor. Então, quando nós olhamos as pessoas, nós temos que ter compaixão. Eu tinha uma característica muito forte na minha vida. Quando eu andava na rua, que eu via alguém que vinha na minha direção, que eu sabia que ia pedir alguma coisa, eu dava um jeito de virar ou desviar o caminho. Eu não gostava de ninguém me pedindo nada na rua, nada. Então, eu desviava. Se eu tivesse a cabeça levantada e eu visse um mendigo, uma pessoa jogada na rua, eu já buscava outro caminho também, porque o ordor é muito forte, ela corria o risco de me pedir alguma coisa, eu fazia isso. Depois comecei a trabalhar em oração, pedir a Deus, para que tirasse isso de mim. Então, a gente consegue, através da oração, e Deus ir quebrando a gente, né? E vai tirando aquilo, vai purificando, vai tirando aquilo que nos faz mal, aquilo que não é bom para nós. Porque se eu digo que eu sou um cristão, eu tenho que fazer as obras de Jesus. Hoje a gente anda na rua, quando vê alguém, a gente passa, mas já passa aí orando, mas orando não para aquela peça, orando para que Deus tire ela daquela situação, né? Porque Deus abençoe ela daquela situação, tire e dê uma bênção para que ela possa ver realmente a luz e também conhecer a Cristo. Cristo via a enfermidade, as dores, a carência, a degradação das multidões que lhe embargavam os passos. Eram-lhe apresentadas necessidade e miséria da humanidade em todo o mundo. Então, as pessoas apresentavam isso a ele. É isso que nós devemos fazer, queridos. Apresentar os problemas a Jesus. É isso que nós devemos fazer. Deus, ele dá uma oportunidade para nós maravilhosa. Por exemplo, eu sempre gosto, assim, quando eu participo aqui com vocês, eu entro e fico escutando as orações, os pedidos de orações, na verdade. Fico escutando os pedidos de orações. Então, Deus, ele é tão maravilhoso conosco que ele mostra a necessidade das pessoas e assim a gente, através dessas necessidades, a gente apresenta a ele. Esse está totalmente correto, esse é o certo. Só não podemos nos angustiar e não podemos nos desesperar. Eu queria pedir perdão aos irmãos no que eu vou falar agora, mas algumas vezes, ou a maioria das vezes, eu vejo pessoas aqui neste grupo pedindo oração por um ente querido, mas essa é uma oração com a voz decepcionada, com a voz embargada, com a voz chateada, e Deus não quer isso. Nós não devemos apresentar essa petição dessa forma.
Nós temos que apresentar a petição a Jesus com alegria, na certeza que já foi resolvido. E nós devemos apresentar e também devemos fazer um pedido. Me mostre a hora da resposta. Porque quando você entender a hora da resposta, você vai se alegrar com essa pessoa em que você apresentou diante de Cristo. Eu vejo pessoas, às vezes, apresentando seus filhos, seus entes queridos, seu vizinho, aquela pessoa que ela quer que ore, e apresentando e já em desespero. E não é dessa forma que nós precisamos fazer. Nós temos que apresentar. E Deus é tão importante para a nossa vida, e o colírio espiritual que Ele tem na mão para dar para nós é tão importante, que Ele mostra a forma que devemos pedir, a forma que devemos orar. Porque todo mundo que está preso à cadeia inimiga, ele está sem noção do que ele está fazendo. O ser humano faz coisas que ele não tem noção. E esse sem noção não faz ele distinguir o bem e o mal. E o ser humano é mal. Então, a gente tem que ter esse discernimento. O verdadeiro espírito missionário é o Espírito de Cristo. O Redentor do mundo foi o grande missionário modelo. Muitos de seus seguidores têm trabalhado diligentemente e abnegadamente na causa da salvação humana, mas o trabalho de homem algum pode se comparar a duas coisas, irmão, três coisas: abnegação, sacrifício e beneficência. Esse foi o nosso exemplo. Abnegação. Abnegação quer dizer eu deixar de usufruir em bem do próximo. Isso é abnegação. Você querer o melhor para o teu próximo. Sacrifício, o que é sacrifício? Sabe aquela coisa que quando alguém bate na tua porta e diz assim mesmo, por favor, eu estou passando necessidade, eu preciso de 1 quilo de arroz, e aí você tem dentro de casa 1 quilo de arroz, mas a primeira preocupação tua é que tu tem que almoçar e jantar. E aí você diz para a pessoa, olha, eu não tenho, mas eu vou orar a Deus para que alguém lhe dê. Está mentindo. Está negando o nome de Cristo. E a Bíblia diz, a palavra sagrada diz que Deus não aceita. Você, não, eu ter, não dá, e dizer assim mesmo, eu vou orar. É lógico que você pode compartilhar. Ou seja, se esse quilo de arroz ele dá para almoço e para janta, divide, almoça, ou diminui um pouco a porção do almoço, que meio quilo dá para te almoçar e dá para te jantar. Isso tá, o espírito de sacrifício e, ao mesmo tempo, o espírito de abnegação e, ao mesmo tempo, o espírito de beneficência. Então, para que possamos ser realmente assistentes sociais, para que possamos realmente ser samaritanos, para que possamos ser realmente o exemplo, seguir o exemplo maior que é Jesus, nós precisamos de três coisas: abnegação, sacrifício e beneficência. Se nós tivermos essas três características, nós estamos no caminho correto. O amor de Cristo demonstrou por nós é um paralelo. Quão zelosamente trabalhou ele. Quantas vezes esteve sozinho em fervorosa oração nas encostas das montanhas ou no retiro do horto. Aqui está o ponto. Como é que nós conseguimos fazer o trabalho de Jesus? Como é que nós conseguimos ser assistentes sociais? Reclusão, intimidade, apresentação e pedido para que nós nos tornemos cada dia mais a sua imagem, a sua semelhança. Todo o trabalho que é executado dentro da igreja, e nós estamos aqui falando sobre a questão da assistente social, então vamos focar assistente social. Todo o trabalho da assistência social dentro da igreja tem que ser com oração. Não existe estratégia, não existe planejamento, não existe projetos que tenha êxito sem intimidade com Deus. Abnegação. Ele tinha durante o dia toda a sua atividade, mas na madrugada e também no final das atividades, ele apresentava todos nós ao Pai. Ele apresentava a si mesmo ao Pai.
porque nós precisamos orar por nós. Nós oramos por muitas pessoas, mas nós precisamos ter esse acolhimento de orar por nós. Para quê? Para que Deus dê estrutura emocional para nós, para que Deus dê estrutura física para nós, para que Deus dê estrutura espiritual para nós. Sem essa estrutura, sem esses 3 itens, jamais, seja samaritano, seja evangelista, seja obreiro, seja pastor, jamais, seja pai, seja mãe, a gente vai conseguir ajudar o próximo. E nem a nós mesmos. Então, nós precisamos compreender isso. A Divina Comissão não necessita de reforma. Não há que melhorar na presente verdade segundo o método de Cristo. O Salvador deu aos discípulos lições práticas, ensinando-lhes como trabalhar de maneira que as almas sentissem jubilosas da verdade. Eu queria finalizar aqui, diz que quem é cobreiro de Cristo nessa abençoada obra médico-missionária? Nós já paramos para pensar nisso, ou fazer essa pergunta? Será que eu sou realmente cobreiro de Cristo? Será que realmente estou habilitado para fazer essa obra? Porque uma coisa é certa, todos nós estamos habilitados para fazer a obra. Agora nós precisamos compreender o que precisa para desenvolver essa capacidade. E a gente só consegue entender que nós precisamos para desenvolver essa capacidade na oração. Não existe outro caminho. Diz que quem aprendeu lições do mestre e sabe como tratar habilmente com as almas pelas quais Cristo morreu. Você sabe cuidar do teu irmão? Você sabe cuidar do teu próximo? Você sabe cuidar de você? Essa é a pergunta. Quem é que está preparado? Quem é que aprendeu de Jesus para poder ser um samaritano? Ele se preparava nas madrugadas e muitas vezes em longas vigílias é a preparação dele. Nós necessitamos, e quanto de médicos para a alma, que tenham sido educados na escola de Cristo e que possam trabalhar nas fileiras de Cristo. Queridos irmãos, em 2012 eu fui levar o meu filho mais velho em Paraupebas para que ele pudesse trabalhar. Ele tinha 17 anos de idade, ele disse, pai, eu quero trabalhar. E eu coloquei na mente deles que eles só iriam trabalhar depois que eles fizessem faculdade. Eu ia bancar eles até o término da faculdade. E aí, quando ele terminou o ensino médio, aos 17 anos, ele disse, eu quero trabalhar. Eu disse, vai fazer a faculdade? Ele disse, eu quero trabalhar. E ele disse, meu filho vai fazer a faculdade. Eu quero trabalhar, pai. Tá bom, vamos trabalhar. Aí, levei ele em Paraupebas, ali para trabalhar com o irmão Weber. E quando eu cheguei em Paraupebas, no centro da cidade, eu fiquei alguns dias com o Guilherme, filho da irmã Ana Lúcia. E aí eu queria... Ele morava e trabalhava no local que era de morro, né? A TV, ela ficava no morro. Então, aí eu saía do centro da cidade e passava pelo meio local chamado Pé Inchado. E eu não sei, eu creio que o governo deu uma melhorada ali, não sei se existe mais, mas eu creio que não. E aí eu passava no Pé Inchado. Por que era chamado Pé Inchado? Era uma feira grande no centro da cidade, e no canto dela tinha, toda feira no canto tem um lixão. Eles colocam aqueles tipo um container se chama ali, aí todo o lixo vai para ali, que é gerado pela feira, né? Vai para ali. E ali ficava uma base de umas 15 pessoas ali, jogados do lado daquele lixo, usando droga. E eu passava por ali, e quando eu passava, uma voz dizia assim mesmo para mim, faz um trabalho aqui, ajuda aqui. Eu escutava essa voz, e era toda vez, se eu subisse para casa 10 vezes no dia, e descesse 10 vezes no dia, 20 vezes essa voz falava para mim, faz um trabalho aqui, ajuda aqui. E eu ficava aquela voz, e eu passei ali 3 meses andando, porque era o meu caminho, e eu escutando aquilo. Depois de 3 meses, a Alexandra chega em Paraupebas, e a gente já está ali enturmado na igreja. E quando foi um dia, ela disse assim mesmo, bora fazer ela conheceu, eu levei o Bruno, o Edislan, e mais alguns meninos, Samuel, levei eles para comportar uns livros pequenos, comportagens valdenses. E nós fomos para dentro dessa feira, vender os livros.
e eles conheceram, a Alexandra conheceu, e a Alexandra uma vez disse assim, bora dar uma sopa lá, dar uma sopa nesse lugar. Era, como diz, a coragem que eu estava precisando, assim, era o puxão que eu estava precisando. E é um erro, queridos. A primeira coisa que eu quero dizer é um erro. Se o Espírito Santo falar contigo, faz, não duvida, não protela, faz. Porque é o Espírito Santo que está falando para ti. Por que é o Espírito Santo, irmão Nilson? Porque o Espírito Santo, ele diz para a gente fazer o bem. Então tenha certeza que era o Espírito Santo. E diz assim mesmo, aí a Alexandra disse assim mesmo para mim, bora dar uma sopa, bora. E aí já se juntou com a irmã Ana Lúcia, a irmã Otalinete, várias irmãs aí eu disse assim mesmo para elas, olha, bora fazer o seguinte, eu falei para a Alexandra, eu vou na frente, preparando o caminho, conversando com eles lá, porque a gente não sabe a situação. E aí de lá eu ligo, vocês levam a sopa. A irmã Ana Lúcia foi para lá com a Alexandra, fizeram aquela sopa e arranjaram uma Kombi lá, e uns irmãos, e é importante que... Aí eu fui para lá e eu não esqueço de 3 histórias. Eu fui para lá, sentei no meio do lixo. O container aqui, um drogado aqui, os 2 coroa, um de um lado, eu sentei no meio, o outro do lado, e nós ficamos ali, sentado ali com aquele... Já nem sentia mais o fedor do lixo, porque a minha mente estava voltado em ajudar eles. Então, você não sente mais, eu não sentia mais. E nem me preocupava estar sentado ali naquela calçada, com lixo ali do lado. Por quê? Porque a minha mente, o meu propósito não estava em me preocupar se está fedendo ou se eu estou me sujando. Meu propósito era saber como ajudá-los. E aí eu sentei com eles, eu disse, poxa, olha, eu mais meus irmãos, a gente quer trazer uma sopa para vocês aqui, o que vocês acham? Tá? Não, irmão, a gente aceita, poxa, muito bom, obrigado. Tá? Aí eu liguei para ela, olha, pode trazer a sopa que eles aceitam aqui. Enquanto ela estava fazendo os preparativos, eu simplesmente comecei a conversar com eles e buscar a história de vida. Por que estão ali? Porque quando você busca a história de vida de uma pessoa dessa, você tem base para orar. E aí eu lembro do baiano, por que você está aqui? Ele disse, seu Nilson, a minha esposa foi embora com outra pessoa, e aí a partir daquele momento eu caí em depressão, eu sou da Bahia, eu sou, tenho minha família lá, meus filhos, e aí eu entrei em depressão, decepcionado, e saí andando pelo Brasil, cheguei aqui eu estou. Então foi uma decepção de uma separação, de um casamento que foi destruído. Aquela pessoa estava ali. A outra pessoa do meu lado direito, a filha trabalhava na época na Vale, e ele tinha ficado viúvo, e também não suportou a viuvez. E ele saía, quando a filha ia para o trabalho, ele saía de casa, se metia naquele local para se embriagar, para esquecer esses sentimentos, para esquecer a esposa falecida. E aí a filha vinha no final, passava por lá, via ele, levava ele para casa, e aí ele fazia, essa era a rotina. Nunca esqueço desses dois. Quando as irmãs chegaram com o lanche, com a sopa, com os biscoitos, com tudo ali, aí fizeram uma fila, nós organizamos a fila, e eu esqueço de uma pessoa que diz assim mesmo, ele diz assim mesmo, essa sopa é da igreja? Se for da igreja, eu não quero. Aí a irmã Ana Lúcia dizia, não se preocupe, porque não é da igreja, nós estamos trazendo para você. Se for da igreja, eu não quero. E ele chorava, dizia, se for da igreja, eu não quero. Tremia dizendo que não queria. E a irmã Ana Lúcia dizia assim, tome a sopa, tome o biscoito, não se preocupe. E ele dizia assim, eu não mereço, se for da igreja, eu não quero. E aí a irmã Ana Lúcia convenceu ele a pegar na sopa. Quando ele pega num copo de sopa, ele começa a cantar música assim, foi na cruz, que um dia eu percebi meus pecados carregados em Jesus. Foi então, e ele cantava com um copo de sopa na mão, chorando, e aquilo me impressionou demais. E ele cantava, e eu dizia assim, eu fiquei pensando, Senhor, ele está falando isso porque ele se acha o mais pior de todos, e ele não se acha merecedor do Senhor trazer um alimento para ele. E ele continuava cantando, tomando e cantando, e dizia, foi na cruz que um dia eu percebi
meus pecados castigados em Jesus. Foi então pela fé. E ele chorava, eu não sei nem se tinha mais sopa ou se lágrima dentro daquele copo. 3 meses depois, eu pego uma van no Rio Verde, e quando eu passo, alguém toca em mim, e me segura. Quando eu olho, era ele, sóbrio, arrumado, tomado banho. E ele disse assim, você lembra de mim? Eu disse, lembro de você. E ele disse assim mesmo para mim, estou indo agora levar minha carteira de trabalho, porque eu consegui emprego e eu começo a trabalhar amanhã. Hoje é exames médicos e minha carteira de trabalho para ser assinada. A gente sabe por que eu consegui isso? Porque Cristo me deu a oportunidade de conhecer vocês naquele dia no pé inchado, onde sem esperança eu estava. E um copo de sopa está me trazendo de volta a minha vida, me trazendo de volta para Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê a tua santa paz, que Deus nos dê um discernimento espiritual para sabermos que não adianta subir ao púlpito somente, não adianta dizer que tem um nome no registro da igreja somente, não adianta dizer que eu estou 30 anos na igreja e nunca fui disciplinado, não adianta dizer que nunca pedi um culto de oração de quarta-feira, não adianta dizer que jamais eu perdi um culto e sempre dou o meu dízimo em dia. Não adianta dizer que as minhas ofertas são maravilhosas, se você não conhecer o amor de Cristo. E o amor de Cristo está na pessoa que está do teu lado, que dorme contigo, a pessoa que toma café da manhã contigo, a pessoa que toma bênção de ti, a pessoa que você convive quando sai ao trabalho, aquele vizinho que está do teu lado. Quando você sai todo pomposo à igreja, com uma Bíblia na mão, mas vira costa ou vira cara para alguém que está jogado na calçada. Quando alguém te pede algo para comer e você vira e diz que não tem, mesmo com dinheiro no bolso. E quando o pior das situações, quando você vê a tua igreja esfriando e enfraquecendo espiritualmente, e você não dobra os teus joelhos para pedir a misericórdia de Deus para você e para a tua igreja. Deus abençoe cada um de nós. Amém.